de Isaías. Isaías no capítulo 6, versículo 1. O tema dessa mensagem é visão e fervor, atrai o avivamento. Glória a Deus. Amém? Amém. Isaías capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este culto, por esta oportunidade, Senhor, nos dá, Deus, de sermos ministrados mais uma vez pela tua palavra. Talvez seja a última vez, Pai, que nós tenhamos esse privilégio de ouvir a tua palavra. Nós não sabemos o dia de amanhã, Pai. Todavia, queremos que se faça cumprir a tua promessa sobre as nossas vidas.
Será que nós temos tido visões como Isaías teve, de ver a glória do Senhor? É isso que eu quero tratar com vocês nesta noite. A verdade é que estamos tão envolvidos com a terra, com as coisas nesse mundo, que não temos nenhuma utilidade no reino dos céus. Nós estamos tão interagidos. Talvez nós temos tantas atrações. São as novelas, são as conversas que não produzem frutos, são os discursos inviáveis, são as internets, é o emprego, são os filhos, é o esposo, a esposa, é até mesmo o próprio ministério. E por nós estarmos tão atarefados, isso nos faz estarmos distantes do Senhor. Isso nos dá credibilidade ou nos tira credibilidade pelo fato de não termos mais utilidade no reino dos céus. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Ele continua dizendo: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa era a visão que Isaías teve. Quando ele disse: eu vi o Senhor, ele viu a glória de Deus. Amém, Jesus. E eu quero trabalhar aqui a respeito de 3 dimensões a respeito da visão que Isaías teve. 3 dimensões. A primeira: seu olhar se dirigiu para o alto. Primeira coisa que Isaías contemplou foi o alto, foi o Senhor. E é exatamente isso: eu vi o Senhor. Primeira coisa que nós podemos ver aqui a respeito de 3 dimensões da visão que Isaías teve. A primeira é que ele viu de fato o Senhor. Ele viu o Senhor. Foi uma visão da santidade de Deus. Ó amados, como a nossa geração precisa ter uma visão de Deus em toda a sua santidade. O que talvez tenha trazido o pecado para dentro da igreja é pelo fato de não vermos mais a santidade de Deus. Porque todavia, todos nós, quando tivemos um encontro com Jesus, talvez todos nós tivemos no coração o desejo de andar corretamente, de seguir os preceitos da palavra devidamente como são, de ser de fato discípulos de Jesus. Mas pelo fato do mundo estar nos influenciando, nos envolvendo e a frieza nos alcançando, então o que nós precisamos entender é que a nossa geração, a igreja dos dias de hoje, precisa voltar a ver o Senhor em sua plena santidade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esta é a grande necessidade da igreja, é voltar a ver o Senhor. Abra comigo em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Assim como Isaías, João também teve uma visão do reino.
E a palavra do Senhor diz, Apocalipse capítulo 4, versículo 1: depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de uma trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e alguém assentado nele. O que estava assentado era no aspecto semelhante à pedra de jaspe de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentado nos tronos 24 anciões, com vestes brancas e coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor dele, 4 seres viventes, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro ser vivente era semelhante ao leão, o segundo ao boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto era semelhante a uma águia quando voava. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas cobertas de olhos em volta e por baixo, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Versículo 9: quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça aos que estavam sentados no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Sabe, queridos, o que eu quero dizer é que, assim como Isaías teve uma visão do trono de Deus, João teve uma visão do trono de Deus. E Deus revelou a glória para esses homens. Deus revelou o propósito que foi criado desde a eternidade para aqueles que o servissem, para aqueles que o buscassem. A glória do Senhor foi revelada a João, mas todavia o que precisamos aprender é que essa mesma glória não pode ser vista por qualquer um. Não são todos que podem contemplar o trono de Deus, não são todos que podem ver o Senhor, como Isaías disse: eu vi o Senhor. Não são todos, talvez eu e você até queremos vê-lo, talvez eu e você até buscamos por vê-lo, todavia não o veremos enquanto nós não tivermos a nossa vida por inteira no centro da vontade do Senhor. Porque a tua vontade contradiz, a tua vontade de ver o Senhor contradiz com as suas atitudes hoje. Porque eu posso ter no coração o desejo de ver o Senhor, mas as minhas atitudes me afastam do mesmo Senhor que eu quero ver. A palavra fala que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, como que eu posso ver o Senhor se o meu pecado está me afastando do Senhor? Abra comigo em Atos capítulo 7, versículo 55. Atos capítulo 7, versículo 55.
Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo 59. Enquanto Estevão era apedrejado, invocava o Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Pondo-se então de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Depois destas palavras, adormeceu. Estevão era um homem de Deus, assim como Elias e assim como João. Estevão morreu como mártir por pregar o Evangelho, por falar de Jesus ao povo. E mesmo sendo ameaçado de morte, Estevão não desistiu, não temeu aos homens por falar do amor de Cristo a eles. E quanto mais Estevão falava do amor de Cristo, mais as pessoas se enfureciam, mais as pessoas ficavam endemoniadas, porque não queriam que Estevão falasse, porque não aceitavam que Estevão dissesse a respeito de Cristo. Todavia Estevão não temeu, todavia Estevão não se assombrou diante das ameaças de morte que ele estava sofrendo. E pela fidelidade de Estevão com a palavra, Deus abriu os céus diante dos seus olhos. Entenda, Estevão, antes de morrer, ele viu Deus e o próprio Cristo em pé à sua direita. Glória a Deus. Estevão contemplou a glória de Deus. Estevão pôde se vislumbrar diante da soberania de Deus, diante da grandeza de Deus. Esses são homens como tantos outros que a Bíblia pode nos citar, como tantos outros mártires, puritanos, cristãos que morreram pelo nome de Cristo e que nós não temos relatos, e que nós não temos talvez histórias para dizer, homens nas quais o mundo não é digno, que dizem Hebreus capítulo 11, homens que o mundo não é digno. Por quê? Porque eles vivem num mundo desse, mas vivem em santidade ao Senhor, vivem em comunhão com o Senhor, vivem em uma total entrega, rendição ao Senhor. Homens que Deus revelou a sua glória, homens que Deus se apresentou a eles antes de recebê-los em glória. Os próprios discípulos de Jesus, quando ele foi legado e apareceu diante dele Elias e Moisés, o próprio Cristo revelou, disse: olha, eis aqui a profecia e eis aqui a lei. Agora eu me faço tanto a lei quanto os profetas. Eu sou a lei. Eu sou os profetas. Eu me torno profeta, o sumo sacerdote. Amém. O Senhor, Ele revela aquilo que está obscuro, aquilo que está impedido. É como eu preguei na semana passada a respeito das nuvens que estão impedidas de descer água sobre aqueles que têm buscado. Às vezes podemos até estar caminhando no caminho certo, mas precisamos estar com a vida certa. Não adianta clamar pela chuva, pela presença de Deus, pelo avivamento do Senhor em minha
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, a respeito da visão que Isaías teve, é uma visão que ele teve para dentro de si mesmo. Nós não podemos jamais reconhecer quem somos, se primeiro não conhecermos quem Deus é. Ninguém pode se arrepender dos seus pecados se o mesmo não entender por que ele é pecador. É a mesma coisa você falar como ímpio, dizer a ele que você precisa se arrepender dos seus pecados. Ele vai dizer: que pecados? Eu não mato, eu não roubo, eu não vivo em adultério, prostituição. Qual pecado que eu preciso me arrepender? Todavia, ele não conhece o pecado dele porque ele não conhece o verdadeiro Deus. Amém. Ele só pode conhecer o seu pecado quando ele entende quem Deus é. Ele só entende que ele precisa ser perdoado, que ele precisa de perdão, quando ele consegue vislumbrar, quando ele consegue ver o Senhor. Amém, Jesus. Somente assim, para nós entendermos quem nós somos. E então Isaías, ele teve uma visão de quem ele era. Ele viu a si mesmo. Foi uma visão de todo o seu pecado. Ele disse: estou perdido. Depois que ele viu o Senhor, depois que ele revelou o que ele havia dito, ele disse: então eu disse, ai de mim, estou perdido. Por que ele disse isso? Porque ele ficou tão admirado com a glória de Deus que ele se sentiu o pior dos pecadores. Ele ficou tão maravilhado com o que Deus estava mostrando para ele, que ele disse: eu posso morrer a qualquer hora, porque eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus, eu vi Deus no seu trono. Aí Isaías vem e diz: estou perdido. Que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas falhas, reconhecer o quanto nós carecemos da graça do Senhor. Você jamais será salvo, você jamais verá o Senhor, você jamais passará a eternidade ao lado do Senhor, se você não reconhecer a graça de Deus na tua vida, se você não reconhecer o amor de Deus expressado na cruz do Calvário, se você não se render a Ele, se você não abrir o teu coração para Ele, você nunca poderá ver o Senhor, se o seu coração não estiver pronto para vê-lo. Abra comigo em Salmos capítulo 50. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 50. Salmos 51, versículo 1. Glória a Deus. Talvez um dos grandes exemplos de um homem de Deus nós temos por Davi. A palavra diz que Deus trata Davi, homem segundo o seu coração. Deus amava Davi, mas amava Davi porque Davi era um homem santo? Não, porque Davi reconhecia o seu pecado. Davi era um homem falho, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas provações que eu e você. Todavia, era um homem que tinha temor pelo Senhor. Ele se arrependia, ele reconhecia quem ele era. Versículo 1 do capítulo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme tua benignidade. Apaga minhas transgressões, conforme a multidão das tuas misericórdias.
A palavra diz que com nossa boca confessarmos, com nosso coração cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, é se arrepender dos seus pecados. É entender a necessidade por uma vida transformada, por uma vida nova, por uma vida modificada pelo Senhor. Quero dizer então o terceiro ponto a respeito da visão que Isaías teve. Abra comigo então Isaías capítulo 6, novamente. Isaías capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então respondi: aqui estou, envia a mim. Terceiro ponto é a visão que Isaías teve para fora. É a visão que Isaías teve do mundo. Quando Deus então faz uma pergunta que Deus faz no versículo 8: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A visão que Isaías teve foi uma visão do mundo, foi uma visão da desesperança divina, implícito nas palavras: quem há de ir por nós? Eu coloquei essa palavra desesperança, e é de fato essa palavra que eu quero usar. Por quê? Talvez outras pessoas podem pensar diferente, mas eu entendo que nesse momento Deus, Ele tem um grande problema. Deus, Ele tem um grande problema, porque Ele sabia da condição que o mundo estava, e Ele faz uma pergunta: a quem enviarei? Ele faz uma pergunta: a quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Em outra ocasião, em Ezequiel, o Senhor diz: procurei dentre os homens alguém, um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor deste povo. Todavia ninguém encontrei. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus, Ele tem um problema aqui. Porque o mundo precisa ouvir do Evangelho. As pessoas precisam conhecer de Jesus. O Evangelho precisa ser pregado. A palavra em outra ocasião diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? Então, apresenta-se um problema. E eu gostaria que vocês fossem comigo em Romanos, capítulo 3, versículo 10.
envia-me a mim. Todavia, até que Isaías falasse, eis-me aqui, envia-me a mim, a pergunta do Senhor é: a quem enviarei? A verdade é que Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele não deixa de fazer uma pergunta nesse momento: quem que eu vou enviar? Quem que eu posso enviar? Quem que eu vou investir para pregar a palavra? Quem que vai até o povo falar do meu amor? Quem é que esteja vivendo uma vida em conformidade com o Evangelho, que eu possa enviá-lo? Quem? Quem? Aí Romanos vem e diz: não há ninguém que entenda. Aí Romanos vem e diz: não há ninguém que busque a Deus. Então o problema que Deus está tendo aqui é exatamente porque não tinha ninguém que pudesse ir, que pudesse representar Deus diante dos homens. Não há ninguém que pudesse falar por meio de Deus, ser a boca de Deus no meio do povo, ser o profeta que o povo precisava. Não tinha. Então nós temos aqui três momentos a respeito da visão que Isaías teve. A primeira, ele olhou a glória de Deus, ele viu o Senhor. Segundo, ele viu dentro de si o quanto ele era mau, o quanto ele era pecador, o quanto ele estava sujo, impuro, imundo, o quanto ele carecia da graça de Deus. E o terceiro ponto, ele viu uma visão do mundo. A visão que ele teve foi: quem há de ir por nós? Isaías teve uma visão que nós trabalhamos em três dimensões. Eu quero perguntar a vocês, querido, o que vocês têm visto? Qual a visão que vocês têm tido? O que tem chamado a atenção de vocês? O que tem atraído os seus olhos? Aonde que os seus olhos têm sido atraídos? Para onde que os seus olhos têm se voltado? Qual é a direção que você está caminhando? Olha só, abra comigo em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Segunda Samuel capítulo 11, versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: certa tarde, depois de levantar-se do seu leito, Davi foi passear no terraço da casa real. Quando o quê? Quando o quê? Viu. Quando viu do terraço uma mulher banhando-se. Era muito formosa à vista. Davi mandou saber quem era aquela mulher. Disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Elias o Eteu? Davi enviou mensageiros para buscá-la. Ela veio à sua presença e ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou um recado para Davi, dizendo: estou grávida. O que Davi viu? Davi viu Betseba. Aonde nós temos colocado os nossos olhos, querido? Aonde nós temos, para onde nós temos ido? O problema de Davi foi essa mulher. Qual é o seu problema? Para onde estão os teus olhos? No dinheiro? É nos é no oba-oba? Enquanto tem algumas pessoas que estão fazendo de tudo para verem o Senhor, enquanto eles
colocando os olhos naquilo que é profano, impuro, carnal, mundano, pecaminoso, naquilo que não glorifica a Deus. E as consequências disso é muito trágica. As consequências disso pode ser vista na igreja hoje, o esfriamento na qual nós estamos presenciando. Nós, como igreja, precisamos orar pelos perdidos que nunca tiveram o privilégio de ouvir a pregação do Evangelho, para que eles tenham uma visão do Calvário, do Cristo Salvador, do Cristo ressurreto. Todavia, muitos cristãos que se dizem cristãos, todavia são eloquentes e orgulhosos. Estes precisam ter uma visão de dentro do inferno para contemplar o tormento que ali impera. Essa é a grande verdade que eu fiquei admirado no livro que eu li, para poder preparar essa mensagem para vocês. E como eu fiquei em choque quando eu li isso, porque na verdade, o que talvez pode nos levar à conscientização da vida que estamos vivendo, enquanto nós não tomarmos uma posição para Jesus, enquanto nós não buscarmos ver o Senhor, nós estamos correndo um sério risco de Deus revelar onde passaremos a eternidade. Se não buscarmos em ver o Senhor, nós iremos ver aonde nós passaremos o resto da nossa, toda a nossa eternidade. E as pessoas, elas precisam crer no inferno como elas creem em Deus. A igreja, ela tem muito temor de falar no inferno. Talvez nós achamos que o inferno é para quem está no mundo. Às vezes nós entendemos o inferno como alguém que se encontra longe do Senhor, como alguém que esteja distante de Deus, como alguém que esteja blasfemando contra o Senhor. Não! O inferno é para todo aquele que não viveu em santidade nesta vida. Sejam os que estão dentro da igreja ou fora da igreja. Sejam os vestidos de cristãos ou não vestidos de cristãos. O inferno é para todos esses que não buscaram ver o Senhor nesta vida. E esta é a grande realidade. Porque aqueles que não tiveram experiência com Jesus, nós temos que pedir: Senhor, revela o Calvário, revela o Cristo sofredor. Mas aqueles que são orgulhosos, eloquentes, aqueles que já se acham santos e sábios na palavra, Deus precisa revelar o inferno a esses, para que eles se arrependam dos seus pecados, sejam humildes e se rendam diante do soberano Deus, se prostrem diante do Todo-Poderoso. Existem muitos homens e mulheres que julgam não precisar do Senhor, como eu estou dizendo. Talvez achem isso um radicalismo. Então não se assuste quando Deus revelar o inferno ao seu coração. Não se assuste quando você tiver em sonhos a visão do inferno.
aqueles que conseguem caminhar pela fé, mesmo com seus olhos fechados, eles conseguem crer no milagre, no impossível, no agir de Deus. Essas pessoas, elas nunca vão se curvar diante de situação nenhuma. Sabe por quê? Porque quem viu o céu pelo lado de dentro não se assusta com nada aqui embaixo. Glória a Deus. Amém. É isso que nós precisamos entender. É ver o céu pelo lado de dentro. Quando nós começarmos a contemplar a glória de Deus pelo lado de dentro, então nada nesta vida nos ameaçará. Nada nesta vida nos trará temor, medo, insegurança, pânico, aflição. Por quê? Porque contemplamos a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Quando Isaías viu o Senhor e toda a sua glória, ele viu a sua realidade, ele viu a si mesmo e disse: ai de mim! Ele disse: ai de mim! Não tem como, queridos, nós vemos o Senhor e continuamos as mesmas pessoas. Por isso que eu digo que os verdadeiros cristãos, preste atenção no que eu vou dizer, aqueles que são salvos verdadeiramente em Cristo Jesus, aqueles que talvez por um instante tiveram a visão do trono de Deus, essas pessoas nunca mais são as mesmas. Porque quem viu a glória de Deus não consegue colocar os olhos em outra coisa senão no próprio Deus. Amém, Jesus. Quem conseguiu ver o Senhor, ele não tira os olhos do Senhor. Eles não têm desejo por outras coisas. Isaías, quando viu o Senhor, ele disse: ai de mim! Ai de mim, porque eu sou mau. Sou mau. Sou pecador. Sabe, volta comigo em Isaías, capítulo 6. Versículo 7. Isaías capítulo 6, versículo 7. A palavra diz o seguinte: com ela, versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou teus lábios, assim tua culpa já foi removida e teus pecados perdoados. Somente assim, para termos os nossos pecados perdoados. Não há outra forma, não há outra maneira de sermos perdoados, senão através do agir sobrenatural do próprio Deus. Amém, Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. Em cada um de nós existem 3 pessoas. Em cada um de nós existem 3 pessoas, 3 formas de compreender, de compreensão de quem somos. A primeira é o que nós achamos que somos. O que nós achamos que somos. A segunda é o que os outros pensam que somos. E o terceiro é o que Deus sabe que somos. Amém, Jesus. Então existem 3 formas de saber quem somos. O que nós achamos que somos, o que as pessoas pensam que somos e o que Deus sabe que somos. Amém, Jesus. Sabe por que é interessante mostrar isso? É interessante a gente entender que muitas pessoas, elas não estão preocupadas com o que as pessoas pensam de nós. Eu não estou nem
coisa existe. Mas se todavia disseram, nossa, essa pessoa não sai da igreja, essa pessoa virou fanática, essa pessoa, ela só sabe ler a Bíblia, ela só sabe falar de Deus. Então é porque de fato alguma coisa está movendo dentro dela, como testemunho seu, como exemplo de vida seu. Então o que eu penso que eu sou é exatamente o que Isaías teve, a compreensão que ele teve do trono. Ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A visão que Isaías teve foi de um homem pecador. Eu sou mau. O que você pensa de você mesmo? O que você pode dizer sobre você? Quem é você? Quando você olha no espelho, o que você vê? Qual a imagem que você tem no espelho? Uma pessoa simples, humilde, um homem apaixonado por Jesus, uma pessoa que está renunciando ao pecado, ao mundo, às coisas, que está vivendo pelo Senhor, uma pessoa arrogante, estúpida, ignorante, mal educado, grosso, insensível, traidor, mentiroso, cobiçador, ganancioso. Como você se vê? Segundo ponto, o que as pessoas pensam de você? Quem é você para as pessoas? E terceiro, o que Deus fala de você? A Bíblia diz em Jeremias: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. O que Deus pode dizer a respeito de você? Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração. E olha que Davi, ele fez uma besteira muito grande. Ele colocou os olhos que devia estar no Senhor, ele colocou em Betseba, mandou chamar aquela mulher e deitou-se com ela. Depois de deitar-se com ela, Betseba mandou um recado para ele: manda dizer que eu estou grávida. Davi falou assim: não pode, não é possível. E agora o que eu vou fazer com Urias, meu amigo, meu companheiro? Mandou matar Urias. Depois de ter mandado matar Urias, ele pegou a esposa de Urias, Betseba, que ele havia prostituído com ela, e fez dela sua mulher. Um homem mau. Davi tirou os olhos do Senhor e fez esse monte de besteira. Assim como eu e você. Todavia, no Salmo 51, ele vem e diz: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, e o Senhor cabe me julgar como bem entender. Eu fiz o que era mal, Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Urias. Eu pequei contra o Senhor. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você? O que Deus pensa de você? A vida que você vive hoje? O que Deus pode falar de você? Na maioria das vezes, respondemos de nós mesmos, nosso verdadeiro ser. Nós não somos corajosos, como eu disse no início. Precisamos buscar o Senhor, nos arrependendo, para que não sirvamos mais do pecado como escravo do pecado. Nós precisamos deixar de sermos escravos do pecado, escravos desse mundo, para que Deus ele se agrade das nossas vidas. Amém. Para que Deus sinta-se honrado, porque eu e você somos como Elias. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu e você somos como João, que teve uma visão do trono, da glória. Porque eu e você nos tornamos como Estevão, que mesmo diante da morte, se tornando um mártir, por causa do nome de Cristo, ele não murmurou, ele não blasfemou.
para nós encerrarmos. Os discípulos de Jesus estavam no barco e uma grande tempestade aconteceu. Uma grande tempestade aconteceu. E Jesus ele veio andando pelas águas e era noite escura, uma grande tempestade. E os discípulos olharam para aquela imagem, para aquela visão que eles estavam tendo e disseram: é um fantasma! É um fantasma! Nós estamos vendo um fantasma! Jesus teve que dizer: não! Sou eu, Cristo! Será que mesmo quando o Senhor está agindo nas nossas vidas, ainda assim nós não conseguimos ver que é o Senhor? Porque os discípulos ficaram temerosos, porque quando Jesus estava vindo para acalmar a tempestade, eles julgaram Cristo em ser um fantasma. O que nós estamos vendo? A pergunta é essa: o que eu e você, nós dois, temos visto? Marcos capítulo 10, versículo 51, por gentileza. Marcos capítulo 10, versículo 51. A palavra do Senhor diz: Marcos capítulo 10, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu recupere a visão. Ou em outra tradição, que eu torne a ver. O que queres que eu te faça? Que eu torne a ver. Sabe? É o mesmo versículo que eu sempre tenho dito aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. O Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? Se eu te perguntar agora o que você precisa, talvez a gente vá apresentar uma lista para o Senhor. Mas poucos diriam: Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero ver a tua glória. Eu quero voltar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu quero voltar a ser santo. Eu quero largar o pecado. Eu quero largar o mundo. Eu quero largar essa. Eu não quero outra coisa senão o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Se revele a mim, Pai. Se revele, se mostre a mim. Talvez essa seja a exceção. Poucos talvez diriam isso. Talvez quase ninguém. Sabe por quê? Porque os nossos olhos eles estão voltados em outras necessidades. O Senhor Jesus não é mais prioridade nas nossas vidas. Nós queremos ver o Senhor, mas antes de ver o Senhor, a gente quer ver um milagre. Muitos não creem na promessa do milagre. Muitos precisam ver o milagre para crer na promessa. O cego respondeu: mestre, que eu torne a ver. Precisamos pedir ao Senhor visão. Precisamos pedir ao Senhor uma visão. Uma visão. Uma visão dual, para vermos o Senhor em toda a sua santidade. Uma visão para dentro de nós, para vermos exatamente quem nós somos. E uma visão para fora, para vermos um mundo que está perecendo sem conhecer o Salvador. Precisamos ver. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Amém. Precisamos ver a glória do Senhor. Não há nada tão precioso na tua vida agora. Você não tem nada tão importante que você precise do que ver o Senhor. Você precisa só de uma coisa ou outra. Pastor, eu tenho tantas necessidades. Pastor, eu estou passando por tanta luta. Pastor, eu estou enfrentando um deserto na minha vida.
vida. Pastor, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Eu vou dizer, meu irmão, você só precisa de uma coisa. Você precisa ver o Senhor. Amém, Jesus. Você só precisa ver o Senhor. Amém. Você só precisa ver o Senhor. Porque quando você tiver uma visão do céu pelo lado de dentro, aquilo que estava em uma grande ansiedade, uma grande preocupação, um grande medo, estará em plena paz. Amém, Em plena graça. glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Falta na igreja, na minha vida, na tua vida, paixão pela presença do Senhor. Pregar sobre a presença do Senhor é um desafio. É um desafio porque, na verdade, eu só posso falar da presença do Senhor se eu estiver na presença do Senhor. Falta paixão pelo Senhor, querido. Falta paixão pelo Senhor. Você precisa entender isso. Eu oro pela tua vida, querido, para que você seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Mas eu não vou conseguir mudar o seu coração com as minhas orações se você não tomar uma decisão por Jesus, em se tornar um homem ou uma mulher de Deus, um homem ou uma mulher apaixonado por Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Temos que orar, senão pereceremos. Fica de pé, Senhor. Precisamos orar, senão vamos todos perecermos. Você não precisa de outra coisa senão ver o Senhor. Amém. Sabe por que às vezes eu me consolo? Na igreja hoje não está lotada, no nosso ministério não foi um ministério muito grande. Porque as pessoas quando entram aqui, na maioria das vezes, elas vêm buscando outras coisas. Elas vêm buscando solução para o seu problema hoje, agora, uma mensagem de consolo para o agora, mas eu tenho para te dizer que o que você precisa é ver o Senhor. Amém. Amém. Você precisa é ver o Senhor. Amém. Veja o Senhor e tudo vai ser diferente. Amém. Pessoas vêm, entram aqui, assistem a pregação, até gostam da pregação, mas dizem, não é esse tipo de pregação que eu preciso. Porque no momento, eu não quero ver o Senhor, eu quero ver o meu milagre. Não adianta eu ver Jesus, se Ele não tocar nos meus olhos e curar minhas vidas. Não adianta eu ver Jesus, se Ele não resolver meu problema financeiro. Não adianta eu ver Jesus, se o meu casamento não for restaurado. Muitos pensam dessa forma. Não adianta ver Jesus se a minha barriga está vazia, eu tenho comida dentro de casa. Não adianta eu ver Jesus e as coisas continuarem do jeito que estão. Aí que as pessoas se enganam. Porque enquanto elas buscam ver as coisas desse mundo como solução o seu problema nunca será solucionado. Quando elas entenderem que se elas verem o Senhor, elas nunca mais voltarão a passar pelo mesmo problema. Amém. Glória a Deus. Nunca mais Porque os olhos dela estarão no Senhor. Amém, meu Pai. Porque os olhos dela focarão numa única coisa, o Senhor Jesus. Eu vejo o Senhor, eu caminho pela fé, eu amo o Senhor, eu creio no Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Mesmo que caia 1000 ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você está vendo Jesus. Glória a Deus. Ainda que se levante um grande temporal na tua vida, você está olhando para Jesus. Amém. Você está vendo a glória, o trono, o Senhor aceitado, Jesus à direita. Você está vendo o Senhor, ainda que se levante injustiças contra a tua vida, acusações contra você. Você está vendo o Senhor, Ele é o teu advogado, Ele é o Senhor.
Eu quero ver o Senhor. Feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração. Repita comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, compreendo que eu preciso ver